noite a todos. De facto, a minha formação de base é Psicologia, mas eu a partir das 7 da tarde já sou só a Cátia, portanto, não, nada de análises, podemos estar todos tranquilos. Ok. Então, antes de mais, o nosso muito obrigada pelo convite para estarmos aqui. É sempre um prazer muito grande. Eu gostava de a ver dentro daquela gaiola. Não vendem periquitos, mas põem lá um passarinho tão bonito. É mais tentador ainda. É constrangedor. Imagino que sim. Então, como eu estava a dizer, o nosso muito obrigada por estarmos aqui para podermos partilhar um pouquinho daquilo que vamos estudando e assim todos juntos irmos dando os nossos pequenos passinhos de crescimento e de evolução. Então, hoje nós vamos falar acerca da aura como sendo o nosso eterno BI, ou cartão do cidadão, se preferirem mais atualizado. Não é? Então vamos perceber precisamente o que é a aura e porque é que ela é como um bilhete de identidade eterno para todos nós. Quem já ouviu falar na aura? Continuam ainda alguns tímidos que não, ou então estão muito cansadinhos, já nem dá para levantar o braço. Bom, então, de facto, uma noção que nós temos muito simples e muito clara, que certamente já todos ouvimos falar em algum momento, é que tudo é energia, certo? A única coisa é que essa energia que está à nossa volta, em tudo o que nos rodeia e mesmo em nós, pode estar em diferentes estados de condensação. Então, quando ela se torna visível, como o caso desta estrutura, da mesa, que a nossa querida irmã Leonor, está visível porque a energia que constitui estes elementos está condensada ao ponto de ser inclusivamente palpável. Enquanto que existem outras energias que estão num estado que não as torna visíveis, como por exemplo, alguém me sabe dar assim um exemplo assim bem rápido, bem óbvio? Boa! Está tudo muito atento. Estamos todos a respirar, certo? Ou alguém resolveu parar? Todo mundo respira. Alguém está a ver o oxigênio que está a respirar? Não, pois não? Então, no entanto, todos estamos a respirar oxigênio. Então, o oxigênio é, no fundo, uma energia num estado de condensação muito subtil, ao ponto de nós não vermos, mas isso não significa que ele não existe, correto? Então, no fundo, todos os corpos materiais com que nós convivemos diariamente, e aqui materiais e corpos não está a referir-se ao corpo humano, tudo com que tudo que tocamos, tudo o que utilizamos, uma caneta, um papel, tudo, é então energia condensada e irradia o seu reflexo, porque a energia tem precisamente uma irradiação automaticamente. Então, tudo o que é matéria também tem uma irradiação, que por norma não é visível. A esse reflexo é o que nós então chamamos a aura. Okay? No caso dos objetos, os móveis, estes elementos mais grosseiros, ou seja, que não têm vida, essa irradiação é muito simples. Porquê? Porque a própria composição desses objetos ela é simples, não é? Uma mesa de madeira, ok, tem vários elementos, eu não sou da área das químicas nem da física, mas tenho a noção que a madeira é composta de vários elementos, mas não deixa de ser uma coisa muito simples. Então, o brilho, a aura de uma mesa, é também uma aura muito simples. Provavelmente tem a mesma cor, é estável, okay? Não há alterações com o tempo, a não ser que absorva lá a energia de alguém. Mas aí já são outras coisas. Não é? Por outro lado, no caso do espírito, ou seja, nós, a aura também existe. Porquê? Porquê que acham que nós temos aura? Boa! Nós temos energia, nós somos compostos de energia, não é? Então nós temos também uma aura, mas
a nossa, não fôssemos nós tão mais complicados do que uma mesa, não é? A nossa aura também é muito mais complexa do que a aura de um objeto. Não é? Basta vermos assim. Nós temos, para começar, o corpo físico. Não é? Um corpo físico que é composto por muita coisa feita de elementos diferentes. Não é? Temos as veias, o sangue já é diferente, os músculos já são diferentes, os ossos também, o tutano do osso também é diferente, a pele, os cabelos, os olhos, os órgãos, as células. Nós temos no nosso corpo físico, só no corpo físico, toda uma complexidade de elementos diferentes que só por si já fazem uma aura bem mais complexa do que a de uma mesa, obviamente. Mas como se isto não bastasse, o que será aquilo? Boa! Anda tudo a estudar muito. Temos o nosso perispírito. E o que é o perispírito? Boa! É um elemento semimaterial que faz precisamente a ligação do espírito ao corpo. Por que nós precisamos de um perispírito? Por que a alma não se liga diretamente ao corpo? Cheguei à pergunta difícil. Porquê? Boa, 10 pontos aqui para este aluno. Muito bem. São vibrações muito diferentes. O espírito tem uma vibração muito subtil que não conseguiria diretamente ligar-se às células de um corpo tão material como é o nosso. Então o perispírito, como está a meio do caminho, é como se fosse uma cola. Então o espírito usa aquela cola para conseguir colar-se, não é, ao corpo e assim utilizar esse corpo material para o seu benefício e para o seu crescimento. Ora, o nosso perispírito não deixa de ser energia diferente do corpo físico e automaticamente também tem a sua própria irradiação, que é somada à do corpo físico. E o que é que falta? O espírito, que bonito! Então, nós próprios, espírito, sendo uma criação real, nós também somos energia. Então, nós também vamos ter uma vibração, uma irradiação, uma aura que tem a ver com quem nós somos na realidade. O que nós pensamos, o que nós sentimos, a nossa personalidade, tudo isso não é do corpo, nem é do perispírito, é do espírito, é da alma. E isso, obviamente, vai ter também uma aura. Somos bem complicadinhos, hein? A nossa aura é bem preenchida de informação, não é? Então, isso faz com que a nossa aura seja única e pessoal. E por isso é que é o nosso bilhete de identidade, o único verdadeiro. Porquê? Porque não há dois espíritos iguais, não há dois perispíritos com a mesma história e não há dois corpos físicos a viverem a mesma experiência. Então, automaticamente, a aura de cada pessoa é única e é o nosso reflexo mais fiel de quem nós somos, na verdade, de como está o nosso corpo físico e de como é que é tratado o nosso perispírito. Faz sentido ou nem por isso? Boa. Então, nós podemos dividir a aura humana em diversas partes. Aqui nós vamos simplificar, ok? Vamos falar só em 3 componentes básicos para nós percebermos que, no fundo, a aura não é uma coisa estanque. Ela tem várias, aliás, como nós vimos, não é? Corpo físico, perispírito e alma fazem parte do mesmo, mas são contributos diferentes. Então temos aqui o nosso amigo Fernando. Elegantérrimo. Tá um bocadinho magrinho demais. Então, ele tem, para começar, aquela que nós podemos chamar a aura do corpo físico,
que é que está mais próximo ao corpo, né, e reflete o estado de saúde física do indivíduo. Esta é aquela que é mais fácil para quem consiga ver, é mais fácil ser captada, ok? Porque está mais, também é mais material, está mais visível. Depois a seguir, podemos dizer que temos a aura do perispírito, que reflete não só o estado de saúde física e emocional, mas também o estado de saúde do próprio perispírito. Porquê que, se o perispírito não é um corpo físico, porquê que acham que ele também reflete na sua aura a saúde física? Se ela é intermediária do corpo, tem que ter a informação, reflete a informação. Bom, eu não precisava de ter vindo. Está tudo mais do que sabido, exatamente. A partir do momento que ele, inclusive, além de intermediário, é o molde que determina a formação do próprio corpo e ele está em constante comunicação entre o corpo e o espírito, obviamente que ele vai refletir também o estado de saúde física e ali a parte emocional já é mais do espírito. Então ele reflete uma mistura dos dois. E por último, temos a aura espiritual, que é uma espécie de neblina, esta é bem mais subtil, que envolve as duas irradiações que mencionamos acima e reflete então o espírito daquela pessoa, não é? Reflete o nosso ser, com as aquisições espirituais que foram sendo feitas no decorrer das diversas vidas. Okay? Isto simplificando, mas claro que não existe uma fronteira entre umas e outras. Nós aqui só estamos a detalhar para ficarmos a conhecer, mas no fundo está tudo misturado e está tudo junto. Não há um ponto em que a gente diz, deixa ver, ok, aqui acabou a minha aura do corpo físico. Aqui começa a de perispírito. Agora acabou, agora é do espírito. Isto não funciona assim. Elas estão misturadas, faz tudo parte do mesmo bolo. É só para nós percebermos o que é que realmente contribui para a nossa irradiação. Porque no fundo nós somos como uma lâmpada. O nosso corpo é o vidro, os filamentos lá dentro são o nosso espírito e quando se acende a lâmpada, a nossa luz, é a aura. Isto simplificando muito, claro. Então, quanto à forma, a aura, por norma, é percepcionada como oval, mais até como um ovo ao contrário, ou seja, a parte mais estreita do ovo virada para baixo. E estende-se para além do corpo humano, ela não está dentro do corpo, ela atravessa o corpo, mas ela expande-se também. Aliás, ela tem uma capacidade extensível, ou seja, ela é elástica. A aura pode expandir ou pode encolher à nossa vontade. Claro que isso vai depender principalmente de cada pessoa, ou seja, do nosso grau evolutivo. Se nós não temos muito conhecimento, se ainda temos muito aprendizado a fazer, a nossa aura provavelmente mantém-se muito mais próxima ao nosso corpo. Mas quando nós temos espíritos que já têm uma franca evolução, a aura deles pode expandir-se metros ou mais ainda, não é? Nós imaginamos, aliás, quem conheceu Chico Xavier dizia que ainda nem estava na presença dele, bastava estar na rua à espera para chegar junto dele, que estava ele dentro da casa, e já sentiam a envolvência da presença dele ali. No fundo, o que as pessoas estavam a sentir era a aura dele, que era enorme. Agora, se assim era com Chico Xavier, já pensaram em Jesus? Como seria estar na mesma cidade em que Jesus estivesse? Nem era preciso estarmos certamente na mesma rua, bastava estarmos no mesmo local. Certamente era uma aura bem grande. Ora, no dia a dia, no nosso dia a dia, as diferentes auras de todos os espíritos encontram-se, cruzam-se, misturam-se, dançam ou chocam, mas sempre sem que se confundam. Então, se ela está para além do nosso corpo físico,
em todos os lugares que nós vamos e todo o tempo, nós temos uma parte de nós, a nossa aura, que não está circunscrita aos limites da nossa pele. Ela está à nossa volta. Automaticamente, neste exato momento, as auras, a vossa aura está a tocar nas auras das pessoas que estão ao vosso lado, porque estamos todos muito perto. E se calhar, algumas tocam na pessoa de trás, ou na pessoa da frente, ou até nas outras pessoas mais ao lado, dependendo da expansão com que a aura de cada um esteja neste exato momento. E isto acontece no nosso dia com todas as pessoas com quem nós nos cruzamos. Basta estarmos no mesmo espaço que já é possível que as nossas auras estejam a tocar-se. No entanto, nunca há o risco delas se confundirem. Elas podem tocar-se, podem ocupar o mesmo espaço, mas quando cada pessoa segue o seu caminho, cada um leva a sua aura. Não há trocas, ninguém leva a aura de ninguém para casa. Cada um vai com a sua, pode levar alguma coisa da outra pessoa, mas isso já são outras coisas também. A aura nós levamos só a nossa e a pessoa fica com a dela. Mas o facto é que há sim um contacto. Quando a coisa é simpática, como ali diz, nós dançamos, não é? Outras vezes nem é muito assim. Às vezes é um choque. Andamos mais à cabeçada, não física, mas a aura anda ali a bater uma na outra e a coisa não corre muito bem. Então diz-nos Allan Kardec no livro Obras Póstumas: cada um de nós tem seu fluido próprio que o envolve e o segue em todos os seus movimentos, como a atmosfera segue cada planeta. A extensão da irradiação dessas atmosferas individuais é muito variável, como nós já falamos também. Num estado de repouso absoluto do espírito, essa irradiação pode estar circunscrita num limite de alguns passos, mas sob o domínio da vontade pode alcançar distâncias infinitas. A vontade parece dilatar o fluido, como o calor dilata o gás. Então, se nós quisermos, de facto, num momento em que estamos junto de alguém que não está bem, ou que até está a desabafar algo connosco, ou mesmo que a pessoa não fale, mas nós percebemos que alguma coisa se passa, através da nossa aura, só com a nossa vontade, nós podemos estar a abraçar essa pessoa. Basta eu pensar que com o meu carinho e com a minha energia e a minha aura, vou envolver aquela pessoa num abraço para que ela fique tranquila, para lhe dar força e para que se sinta bem. Isto é possível. Basta nós querermos. É uma questão de vontade. Como eu disse, a aura é elástica. Pode ocupar uma rua ou uma cidade. Então, sendo a nossa aura a refletora do nosso espírito, de quem nós somos, ela irradia obrigatoriamente de acordo com a nossa história como espíritos no caminho evolutivo. Ou seja, vamos levar a coisa um bocadinho mais longe. Desse modo, essa irradiação dependerá das nossas histórias, ações, pensamentos, crenças, sentimentos, sonhos. Sonhos não é de dormir, é de objetivos, vontades, etc. Ou seja, note-se ali, é o reflexo da nossa história no caminho evolutivo. Então não é só esta vida que a nossa aura está a irradiar. Na nossa aura nós temos o reflexo de todas as nossas existências, independentemente de nós nos lembrarmos ou não. Não tem nada a ver com isso. E porquê? Porque toda a nossa informação, tudo o que nós já percorremos, tudo o que já fizemos, que já pensamos, que já sentimos, tudo o que somos nesta e em todas as vidas, está gravado no nosso perispírito. Automaticamente está presente na nossa aura. Então a bagagem que nós trazemos connosco não é só a de agora. Não é uma questão de eu dizer, mas eu sou tão boa pessoa e as pessoas sentem-se mal à minha beira, ou aconteceu alguma coisa, ou não me dei bem com aquela pessoa, ou seja o que for. Porque eu trago muito mais informação do que apenas quem eu sou neste momento. Ok? E isso leva-nos a compreender
as regras do jogo da atração ou repulsão entre as almas que se cruzam no caminho. Ou seja, mediante aquilo que eu transporto na minha aura, de quem eu sou, de tudo o que eu fiz e que eu continuo ou não a fazer, as outras pessoas vão sentir, mesmo que inconscientemente. E porquê? Porque quando nos sentamos assim numa fila para assistir a uma palestra, estamos todos com as auras a tocar umas e outras. Automaticamente a informação da aura daquela pessoa, ao tocar a minha aura, eu posso senti-la. E volto a dizer mais uma vez, e por norma, de forma inconsciente. Não é comum a pessoa sentar e eu começar a conscientemente captar a informação da aura dela, a dizer, esta pessoa fez isto e foi assim e foi assado. Isso já provavelmente será imaginação. Mas sentir simpatia ou antipatia, como ali diz, uma atração ou uma repulsão, isso já é algo natural. Então, dependendo da combinação vibratória da aura de cada um, em todas estas coisas que nós já falamos que transportamos na nossa aura, sentiremos afinidade com aqueles que irradiam uma vibração semelhante à nossa, pois são aqueles que pensam, sentem e vivem como nós. E nós vemos isto todos os dias, não é? Quando nós vamos ao café, vamos sentar-nos na mesa daquelas pessoas com quem nós não nos damos bem, não é? Só quem for assim masoquista diz assim, eu vou saudar o karma, vou para a beira daquele, não o suporto, mas não faz mal. É mesmo assim. Nós, por norma, procuramos as pessoas com quem simpatizamos. E já aconteceu com alguém aqui, numa situação qualquer, seja de trabalho, um convívio, uma visita à casa de alguém, seja o que for, ao ver alguém que não conhece e que lhe é apresentado pela primeira vez, nós olhamos para a pessoa nem abriu a boca, coitada. Mas nós olhamos e dizemos assim, gosto tanto desta pessoa, é tão bonita, não sei, até tem assim, é tortinha, mas é tão bonita para mim, não é? A gente nem vê mais nada, a pessoa é fantástica, a gente olha, não sei, gosto. Ou o contrário, a gente olha para a pessoa a primeira vez e diz, oh meu Jesus, que karma me trouxeste, que é isto? A pessoa nem fez nada, nem abriu a boca, como eu disse, mas eu já olho e já estou a pôr o pé atrás e a dizer, não quero cá confiança. Né? A quem é que isto já aconteceu? Já está todo mundo a levantar mais o braço. Boa, né? Porque isto é naturalíssimo de acontecer com todos nós. E o que é isto? São as nossas auras a cumprimentarem-se umas às outras. Então, quando eu encontro uma pessoa que tem uma aura, a pessoa é idêntica a mim em alguma coisa, ou na forma de pensar ou de sentir, eu posso nem saber nada sobre a história daquela pessoa, mas ela é parecida comigo em alguma coisa. A aura dela está a irradiar isso. A minha aura vai bater palmas de contente, porque diz assim, olha, encontrei mais uma da minha tribo. Pronto. E gosta da pessoa mesmo sem a conhecer. E o contrário também acontece, não é? Quando encontramos pessoas com forma de pensar e sentir diferente da nossa, nós podemos sentir uma repulsão instantânea, que é fruto desse choque entre as diferentes auras. Okay? Então, é a mesma coisa. Eu sinto inconscientemente que aquela pessoa não ouve a mesma música que eu. É diferente. Mas muito importante aqui lembrar, já percebemos que isto é natural, mas essa repulsa não significa que aquela pessoa, aquele espírito é inferior a nós em termos evolutivos. E isto é muito importante lembrar sempre, Porque eu posso não simpatizar com uma pessoa que tem uma vibração superior à minha, Precisamente porque ela, quando eu olho para aquela pessoa e sinto que ela tem uma energia já mais iluminada, que já é uma pessoa que se preocupa em fazer o bem e eu não,
Eu olho e vou dizer assim, ui, que esta vem-me puxar aqui a responsabilidade e eu não quero. Eu quero continuar na minha boa vidinha tranquila. Então eu vou sentir repulsa daquela pessoa e ela não é uma má pessoa. Ela só é diferente de mim. Ok? Assim como um espírito inferior, que ainda tem muito a aprender, pode olhar para uma pessoa que tem uma vibração superior e, mesmo sendo diferentes, gostar. Porque sente, de alguma forma, está ali o caminho. Está ali uma inspiração, porque aquela alma sente que está na hora de começar a mudar. Então vai ter essa atração por essa pessoa. Okay? Então, ficamos na noção que existem esses choques e essas atrações, mas nunca devemos, de imediato, julgar, só com base nisso, o que é que se passa ali. Porque eu não gostar não quer dizer que a pessoa está abaixo de mim, nem acima de mim. Eu não sei. Porque às vezes, só rápido, Sim? às vezes, por exemplo, nós olhamos para uma pessoa e muitas das vezes pensamos que estamos num grau superior àquela pessoa e ela até pode ser um retrato daquilo que nós já fomos. Uhum. E como ela é o retrato daquilo que nós já fomos, então nós sentimos um confronto com essa realidade. Também. Um confronto com essa pessoa. Sim, também é uma possibilidade e muitas vezes querermos um afastamento porque aquela pessoa lembra-nos aquilo que nós ainda estamos às vezes a batalhar ainda. Pois. Porque quando nos toca, por norma, a coisa ainda não está muito estável em nós. Né? Então, sim, também é uma possibilidade. Então, como podemos ver, existem muitas possibilidades por detrás de uma atração ou de uma repulsão. Por isso é que nós estamos a ver que isto acontece, mas não estamos a carimbar as coisas. Porque às vezes nós não nos identificamos com aquela pessoa, com algum tipo de comportamento, mas no fundo nós já nos identificamos com aquela pessoa. Sim. Com alguma circunstância. Sim. E então é esse o conflito que... Vamos interagir só no fim. Sim. Ok, nada. Podemos interromper o palestra. Ok. Ficou claro então por aqui? Bom. Então, estes encontros de auras, às vezes, inclusive, podem proporcionar a nós sentirmos que conhecemos uma determinada pessoa com a qual simpatizamos quando conhecemos. Isto também já aconteceu com alguém aqui? Uma pessoa que a gente olha e diz assim, eu parece que te conheço. Não é? Porque, de facto, muitas vezes são amigos de outros tempos. São espíritos com os quais nós já convivemos noutras existências e que não lembramos, mas a nossa história em comum está gravada em nós e está gravada na pessoa. E quando nos vemos, oh, estás cá. O que é que tens andado a fazer? Oh, nem te conto, isto vai uma desgraça. Acho que daqui a uns anos estamos cá os dois outra vez a pôr isto em ordem, porque ainda não é desta. E a pessoa reconhecer-nos a nós também. Então, tudo porque as nossas auras têm essa informação. Podemos, como eu disse, reconhecer amigos de um passado distante e inconsciente. Não é? E também os inimigos. Okay? Também acontece com as tais repulsas. Às vezes aquela pessoa que eu não estou a conseguir encaixar, temos um passado em comum que não é muito bom. Mas isto não é tão comum com as pessoas com que nós nos cruzamos assim de uma forma rápida. Okay? Isto é muito comum na família, por exemplo. Porque esses espíritos com quem temos algo a resolver, nós não vamos cruzar-nos com eles só no autocarro. Nós vamos nascer na mesma casa que eles, para convivermos todos os dias, para aprendermos precisamente a amar-nos e resolver os nossos conflitos. Então, quando há famílias em que as pessoas muitas vezes têm dificuldade em relacionar-se, duas pessoas que se dão muito mal, não é mais do que as duas auras a transmitirem a informação de que há ali algo que não funciona ainda bem. Então, o que é que a gente faz? Foge. É?
Então, a gente fica e trabalha, e aprende, e muda, e transforma-se, não é? Um dia de cada vez. Bom, e diz-nos André Luiz em Evolução em Dois Mundos: nas reentrâncias e ligações subtis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, ou seja, a aura, circula o pensamento, colorindo-a com as vibrações e imagens de que se constitui. Todos os estados da alma se estampam com sinais característicos e em que todas as ideias se evidenciam plasmando telas vivas. Está tudo lá. Pela aura, somos vistos e examinados pelas inteligências superiores, sentidos e reconhecidos pelos nossos afins, e temidos e hostilizados, ou amados e auxiliados pelos irmãos que caminham em posição inferior à nossa. Isso porque exteriorizamos de maneira invariável, ou seja, ninguém pode desligar a aura, não há botão de desligar, ela está sempre lá e sempre ativa. Exteriorizamos de maneira invariável o reflexo de nós mesmos nos contactos de pensamento a pensamento, sem necessidade de palavras para as simpatias ou repulsões fundamentais. André Luiz está a resumir muito bem aquilo que temos estado a falar. Então, a aura pode também funcionar como um escudo protetor. De que forma? E como é que eu posso fazer para que as más vibrações não sejam absorvidas pela minha aura ou por mim? Boa! Vibrando no amor. Então, se eu quero ser tocada ou atrair somente boas vibrações e pessoas com boa vibração, eu tenho que ser a primeira a emitir essa mesma irradiação. Não esquecendo nunca que eu não vou, a partir de agora, obrigatoriamente dar-me só com pessoas de quem gosto muito ou com quem me sinto muito bem, porque isso também não é desafio nenhum. Então nós temos também que lembrar que estamos aqui para nos melhorar e para ajudar os outros também. Então eu posso ter um papel como, por exemplo, todos os trabalhadores desta casa espírita e de outras casas espíritas que estão de braços abertos para quem vier, independentemente da vibração que a pessoa traga consigo. Quer ajuda, quer orientação, quer amor, as pessoas estão disponíveis para receber, mesmo que sintam o tal choque vibratório. Então esta também deve ser a nossa postura, de ajuda para com aqueles que também são diferentes de nós. E estaremos a ajudar-nos a nós também, não é? Porque nós não somos perfeitos. A nossa aura ainda tem muitas arestas para limar também. A aura pode então também proteger-nos de espíritos inferiores, repelindo a má influência, não é? Que muitas vezes, devido a processos obsessivos variados, não é? Que existem várias possibilidades diferentes, pode até provocar doenças no corpo espiritual, ou seja, no perispírito, refletindo-se depois no corpo físico. Então, se eu sou uma pessoa que procura todos os dias focar-se no bem, tento melhorar, não é não falhar. Eu volto a lembrar, nós estamos na Terra, nós vamos falhar muitas vezes em muita coisa, porque nós ainda temos muito para aprender. Mas se eu, quando falho, ao fim do dia paro, observo como foi a minha conduta e importo-me o suficiente para, no dia seguinte, tentar fazer melhor, aí sim eu estou bem. Então eu sou uma pessoa virada ao bem e eu trabalho para me melhorar. A minha aura vai se inundando com essa vibração de bem, de esforço, de oração, de vontade de crescer. Automaticamente, esses espíritos que procuram vir brincar connosco, incomodar, dificultar o nosso crescimento, começam a sentir o choque vibratório comparando connosco e eles também se cansam. Porque não somos só nós que quando vamos ao café nos sentamos na mesa daqueles com quem gostamos de estar. Eles funcionam da mesma forma.
com o tempo, se nós somos assim muito caretas, não é? Porque a gente vai e pega no Evangelho para ler e fazer uma oração, eles dizem, lá vai este totó, outra vez isto, por favor, orações, e ainda tentam desviar. Mas se nós somos persistentes e continuamos no nosso objetivo, eles chegam a um ponto que dizem assim, olha, vamos mas é embora, que este aqui, olha, este não tem piada nenhuma, é um chato, só sabe falar para Jesus e ler os livros do Evangelho e de Allan Kardec. Não, vamos, mas olha, o vizinho de cima está ali a ver filmes de violência e está ali todo zangado e discute com a mulher e bate no cão. Vamos para a beira daquilo porque aquilo é muito mais divertido. É assim que funciona, tal como nós, uns com os outros. Então, cuidar a nossa aura pode sim proteger-nos dessas vibrações e dessas presenças inferiores à nossa volta. Pela observação da aura, através da vidência, é possível perceber a existência de doenças físicas, psicológicas ou até espirituais, em alguns casos, mediante as cores que são observadas ou os cortes, as falhas apresentadas. Nós já vamos perceber isto mais à frente. Contudo, este tipo de avaliação não deverá ser considerado sem uma exploração detalhada que permita confirmar os sinais na medida em que a aura pode estar a retratar um estado momentâneo, mudando o seu aspecto de um segundo para o outro. Então, para isto ficar mais claro, eu costumo dizer que é como se nós tivéssemos duas partes da aura, digamos assim. Temos uma aura a longo prazo, isto é invenção minha, ok? Não é Allan Kardec, é só para ficar mais claro. Temos uma aura a longo prazo, que é aquela parte correspondente às nossas vidas passadas, aos factos, àquilo que aconteceu, ao que nós realmente fizemos, ao que é. Okay? E isso não muda, está ali, nós não podemos mudar o passado. E temos a aura a curto prazo, que é aquela que reflete logo em primeiro impacto os nossos pensamentos e emoções. Quem é que para de pensar aqui em algum momento? Se alguém tiver descoberto o segredo, por favor, partilhem, porque às vezes dava mesmo jeito de parar um bocadinho o cérebro só para descansar. Nós estamos constantemente a pensar, não é? E nós não estamos sempre a pensar na mesma coisa, nós pensamos em 1001 coisas ao longo do dia. E em cada pensamento vem uma emoção, mediante o pensamento. Ou então a emoção traz um pensamento, e nós estamos constantemente nesta dança, que muda de um segundo para o outro. Eu tão depressa posso estar muito contente, como se eu a seguir vir qualquer coisa que me lembra uma situação triste, eu de imediato fico com uma emoção de tristeza. A aura a curto prazo reflete estes estados rápidos. Então nós nunca podemos, quando se fotografa uma aura ou alguém que consiga ver uma aura, não pode dizer, ai amiga, estás aí com uma cor vermelha, tens aí um bocado de preto, há aqui qualquer coisa que não está bem, olha, tu deves ter aí foste muito má noutra vida, ou qualquer coisa do género, ou tens aí uma entidade, um encosto, não é? Tens aí um encosto. Nós não podemos fazer uma afirmação destas, porque aquilo que a pessoa pode estar a captar pode ser um estado do momento. Aquela pessoa, naquele exato momento, pode estar triste, pode-se ter lembrado de alguma coisa que a deixa em baixo. Automaticamente, a aura vai refletir isso. Obviamente não vai refletir com uma cor alegre. Vai refletir com uma cor mais baixa, ou mais triste, ou mais escura. Da mesma forma que eu olho para uma pessoa e digo, ai, aquela pessoa é tão feliz, tem tanta luz, é só amarelo. Eu sinto tanto amarelo à volta dela. Ai, é uma pessoa fantástica. Pode não ser coisa nenhuma, pode ser uma pestezinha. Só que naquele momento está tão feliz, tão feliz, tão feliz, não é? Então, ela só está a refletir o que se passa naquele momento. O que nos leva a outra questão. Como falamos há pouco, quando nós nos cruzamos uns com os outros, nós sentimos simpatia ou antipatia, certo?
que é com base na informação daquela pessoa e da sua aura. Quando eu olho para uma pessoa que eu não simpatizo, eu não sei se aquela pessoa naquele exato momento está com uma vibração a curto prazo de tristeza, por exemplo. Eu não sei se lhe surgiu um problema naquele dia e a pessoa está triste. E eu sinto o choque energético e não posso então dizer esta pessoa é uma má pessoa, eu estou aqui a sentir-me mal, a minha aura é tão boa, é tão fantástica, a dela está mal, só pode. Não, a pessoa pode estar mal naquele exato momento. Eu não sei. Assim como aquela que eu gosto muito, esta pessoa é fantástica, pois pode estar muito contente naquele momento porque o vizinho perdeu o carro, por exemplo, roubaram-lhe o carro. E não é propriamente uma boa pessoa. Né? Então, nós nunca podemos julgar uma pessoa à primeira impressão, que é uma coisa péssima que nós temos o hábito de fazer. Por norma, olhamos e muitas vezes permitimos que a primeira impressão nos ponha aquela pessoa de imediato de lado. E se calhar estamos a pôr de lado uma pessoa maravilhosa, mas que naquele momento está com um problema. E como tem esse problema, está a vibrar e a sentir de acordo com esse problema. Da mesma forma que nós. Quem é que já esteve triste aqui? Mas assim mesmo, muito, muito, muito. Aquela tristeza que não nos apetece nem olhar para ninguém, nem falar com ninguém. Todos já estivemos, não é? Agora imaginem o que é que terá pensado ou sentido alguém que vos tenha visto ou que nos tenha visto nesse momento pela primeira vez. Assim, que cara de antipático, nem olha para as pessoas, nem fala bem, não há um sorriso. Está ali, deve ter a mania. É justo? Não. Então nós também não podemos fazer o mesmo. Então quando há uma pessoa que a gente olha e num primeiro impacto, sentimos que há ali alguma coisa que não combinou connosco, nunca vamos dar o caso por encerrado. Vamos deixar vir a segunda impressão, a terceira, a quarta. À quinta, e até eu digo assim, pronto, não é realmente o nosso tipo de amigo. Mas até à quinta, nós devemos dar a oportunidade de perceber quem é aquela pessoa na verdade. Da mesma forma que queremos que façam connosco. Que nos deem a oportunidade de nós vibrarmos na nossa aura tal e qual como nós somos e não como nós estamos naquele momento. Boa ideia? Mais tolerância? Ótimo, já gosto. Então, a irradiação varia em função não só dos graus evolutivos e dos estados anormais e patológicos, mas também das condições emocionais de sensibilidade, percepção e doação magnética. Então, a aura está sempre a mudar. Sempre. Ora, eu falei há pouco que é possível fotografar. A aura pode ser fotografada através do uso de uma câmara própria chamada Kirlian. E ela tanto pode fotografar através de um dedo, não é? Que é o caso daquela, a pessoa coloca o dedo naquela estrutura preta e sai uma foto da aura, que reflete o todo, claro, mas também existe uma máquina que fotografa a parte de cima do corpo. Portanto, da cintura para cima é possível fotografar. Essas são as que mostram mais a aura a curto prazo. Porque tenho uma amiga que inclusivamente fez a experiência. Ela tirou uma sequência de 4 ou 5 fotografias em que ela fez o seguinte. Foram todas tiradas assim seguidas, mas numa ela diz que se pôs a pensar em coisas felizes. Então saiu uma foto com muito cor-de-rosa, muito bonita, muito brilhante. Depois esteve em oração. Ficou tudo roxo, assim um violeta, um roxo. Depois ela diz que pensou numa situação que a deixava zangada. Ficou tudo vermelho. Vermelho, 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 vermelho. E isto foi tudo feito assim, seguidinho. Então, obviamente, aquelas cores não refletem quem ela é. Refletem como ela estava a sentir-se. Só. Okay?
Na foto do dedo, nós já conseguimos ver informação um pouco mais longe, principalmente a nível de saúde. Então, como é que isto surgiu? Esta máquina foi descoberta em 1939 na Rússia por um senhor, Kirlian, e a sua esposa, quando eles eram fotógrafos e estavam a manipular uma das suas máquinas fotográficas. E fizeram lá alguma coisa, que eu não entendo de fotografia, mas houve um erro, um suposto erro qualquer, que fez com que saísse uma foto muito estranha. Então eles começaram a tentar perceber o que é que tinha acontecido. E descobriram que o que ocorrera é que, com uma determinada alteração na máquina, tinham reproduzido uma foto da aura. E a partir daí, então, surgiram as máquinas Kirlian. Então, nós temos alguns exemplos. Esta é uma foto Kirlian de uma moeda. Como podem ver, como eu disse no início, é matéria simples. Então, o brilho é mais ou menos uniforme, uma coloração só, uma coisa básica. Aqui algumas peças metálicas, outra moeda. Esta deve valer mais, que brilha mais que a outra. Mais peças metálicas. Outra moeda. Mas temos também elementos da natureza. Então isto é uma folha, já tem já há vida, há aqui um princípio inteligente, não é? Então tem um azul mais brilhante. Esta até tem mais cor. Em algumas nós conseguimos mesmo ver a vida presente, obrigada, a vida presente na folha. Esta é uma flor. Este é o nosso amigo Fernando. Foto Kirlian. Outra flor. Desligar o ar-condicionado. Uma folha bem carregada de energia. E outra flor. E agora vamos a nós, não é? Então temos aqui um dedo cheio de luz. Outro dedo. Este é um exemplo de um dedo saudável, uma pessoa saudável. Se reparar, é normal ter vermelho e ter azul. O ter vermelho a pessoa não está zangada. Parece assim. Então, notem como as cores no fundo estão equilibradas. Não há raios, não há quebras, não há falhas de cor. Está assim muito certinho. Então, temos aqui uma pessoa saudável. Esta já está aqui com outras manifestações um pouquinho diferentes. Mais uma. Outra. Outro dedo saudável. E agora vamos ver o que é que acontece quando alguma coisa não está bem. Então temos aqui um exemplo de uma alergia. Parece que está mesmo tudo em ebulição. Não é? Que é a sensação que dá uma alergia, começa tudo a rebentar, não é? É uma reação rápida. Aqui temos um processo infeccioso. Note-se as falhas, há zonas em que não tem brilho praticamente, ou não tem mesmo. Isto ao redor, não é? Estamos a falar ao redor. Aqui é um processo inflamatório, é o oposto. Parece que está tudo a ferver, estão os raios para fora, está aqui. O que nós vemos numa inflamação, parece que fica tudo vermelho. Eu quando penso numa inflamação, se tivesse que descrever a imagem, era uma bolha vermelha, uma coisa assim, a qualquer momento, puf, rebenta. Aqui temos uma situação com cancro. Então, note-se curiosamente, deixem ver se eu consigo apontar aqui. Não. Sim. Aqui não parece que tem um apêndice, uma estrutura de outra cor que se forma, que é o que acontece com as células cancerígenas. Fica ali uma estrutura desequilibrada, contrária às células saudáveis. Uma depressão ligeira. Note-se a grande falha de brilho. E aqui sublinha-se ligeira. Vamos ver como é uma depressão profunda.
quase não há cor, que é aquilo que nós notamos numa pessoa que está com uma depressão profunda. A pessoa parece que não tem brilho, porque ela de facto está sem o brilho dela. É real. A pessoa não está num capricho, não está a não querer mudar. Ela está num estado que é muito forte e é mais forte do que a capacidade dela de mudar sozinha. Então ela precisa sim de ajuda para reacender a sua luz. Okay? Então, quando nós contactarmos com uma pessoa com uma depressão profunda, em vez de dizermos também não podes estar assim, tens que te mexer, tens que sair, tens que fazer, vamos lembrar destas imagens. Como é que é quando nós não temos nem o nosso brilho, quanto mais vontade de fazer o que quer que seja. Mas isto resolve-se, não é para ninguém ficar triste. Quero essas auras bem brilhantes neste momento. Uma pessoa a expressar o sentimento de ódio. Não parece tudo cheio de piquinhos? Tudo a espetar, está pronto para espetar. Uma pessoa que está com conflitos emocionais, parece uma grande confusão, zonas sem brilho, o brilho meio espalhado em algumas zonas, aqui mais para fora, aqui já não tem tanto. Uma pessoa com sentimento de culpa. Faz lembrar o do cancro, não faz? A gente começa a carregar uma coisa que não pertence em nós. Transportamos algo doente. Então isto é como nós ficamos quando nos permitimos consumir pelo sentimento de culpa. Em vez de dizer, ok, eu assumo a minha culpa, então agora deixa ver o que eu posso fazer para resolver. Parece mesmo um peso na consciência. Sim. Um peso. Então a da esquerda parece que tem mesmo ali uma coisa colada. Aqui foi uma experiência que foi feita com duas pessoas que se conheciam, em que esta foto disseram-lhes simplesmente para colocarem o dedo na máquina e estarem normal. E esta foi a foto que surgiu. A seguir pediram para permanecerem no mesmo lugar, mas pensarem na presença uma da outra. Ter consciência que a outra pessoa estava ali ao lado. E isto foi o que aconteceu. Temos os dois dedos e há ali uma comunicação. Vejam só, basta pensar na pessoa que a nossa aura estica para ir até junto dessa pessoa. Então houve ali logo uma ponta a unir. Mas a magia aconteceu quando pediram às duas pessoas para terem sentimentos e pensamentos de amor de uma para com a outra. E o que aconteceu foi isto. Deixou de haver separação. Porque o amor, de facto, é a coisa mágica que une e resolve os problemas. Então, quando nós temos um pensamento, um sentimento de amor para com alguém ou alguma coisa, é esta maravilha que nós estamos a produzir. Estamos a unir-nos, estamos a abraçar-nos uns aos outros. Só pensando. As pessoas não falavam sequer, nem estavam a tocar-se. Só o pensamento e o sentimento. Conclusão. A aura é um documento pessoal eletromagnético com capacidade infinita, onde de algum modo se refletem todas as informações sobre nós mesmos, não só como pessoa encarnada na vida atual, mas como espírito portador de infindáveis experiências e aprendizados. Sendo assim, toda a informação é de nossa inteira responsabilidade, o que faz de nós os pintores encarregados de cuidar do nosso brilho peculiar, com as cores que melhor nos caracterizem. Então, o nosso desejo é que tenhamos todos uma aura eletrizante, mas num lado positivo, claro. Que nós emanemos muita coisa boa para atrairmos também muita coisa boa, mas principalmente para sermos grandes semeadores de amor nos corações e nas auras dos outros. Porque é aí que a nossa aura vai realmente expandir e vibrar e nós também vamos sentir-nos
assim, bem contentes, bem felizes, bem estáticos, bem elétricos. Bom, muito obrigada a todos. A nossa mensagem para hoje era esta. Então, agora só vos desejo um bom trabalho.